Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast da Flor de Lis. Nesse programa de hoje vamos conversar sobre os suplementos, sobre o papel deles na nossa saúde, se funcionam, se não funcionam, sobre seus efeitos colaterais e também suas indicações. Especialmente falaremos sobre a regulação deles na saciedade, na redução da ansiedade e também no aumento da disposição. Nesse programa de hoje, que vai ser incrível, estou com meu amigo aqui e também colega de profissão, Dr. Matheus Marcos Rosso. Vou passar para ele agora a palavra para que ele possa se apresentar e depois, então, a gente começa esse nosso bate-papo, que vai estar muito, muito bom. Matheus, fica à vontade para se apresentar. Olá, Renan, tudo bem? Sou o Matheus, eu sou farmacêutico, bioquímico, formado em 2002 pela Unisul e atuo na área de indicação de medicamentos, primeiramente, por 5 anos. E após eu fiquei no mercado de farmácia de manipulação e indústrias de suplemento alimentar. E levo essa vida paralela já faz um bom tempo, né, Renan? Sim. Tendo um ramo de farmácia de manipulação e um ramo de indústria de suplementação. Esses dois conhecimentos, eles se interligam, né? E ajuda eu a entender melhor a demanda do público, não só da suplementação em si, mas as queixas do nosso público no balcão da minha farmácia de manipulação. Não só a tendência de mercado, como eu consigo perceber em loco o que o paciente está querendo, quais são as queixas. Se tem benefícios, se não tem, né? Isso, não só as queixas que eles têm no primeiro contato, como também a gente percebe no decorrer do tratamento, da suplementação, a evolução dele, o que ele está percebendo, o que a gente pode melhorar, associar um outro suplemento, para deixar essa vida dele mais saudável, mais longeva. Maravilha, pessoal. Então aproveitem aí. Quem está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like. Aproveitem o Matheus, que ele sabe tudo sobre os suplementos. Além disso, a experiência dele no balcão da manipulação também traz um elo muito forte, né, Matheus? Entre ele, o nutricionista, ele, o médico, o terapeuta. Então, ele muitas vezes faz essa ponte, né, entre paciente e terapeuta e médico. Então, a experiência ele tem de sobra. Mas vamos lá, então. Separei aqui algumas perguntas que eu acho que vão ser pertinentes para o nosso conhecimento. Começando pela primeira, então. Matheus, eu observo que muitas vezes existem ruídos em diferentes correntes da saúde. Alguns profissionais dizem que suplementação não serve para nada, que não tem utilidade. Já outros, pelo contrário, são muito fãs e colocam que os nutrientes são importantes para que a gente tenha uma rotina de saúde, são essenciais para a nossa saúde. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você considera importante suplementar? Você acha que isso faz diferença na vida das pessoas? Ou, como algumas pessoas defendem, é só jogar dinheiro fora? Eu defendo que não é só importante, é essencial. O suplemento hoje em dia é essencial para a vida de qualquer pessoa que trabalhe, que seja ativa, que faça sua atividade física, que queira ter um sono regular. E a gente falando de trabalho, atividade física e sono, isso não tudo tem como não falar de junto suplemento, né? é uma combinação para uma vida tranquila, uma vida normal, né? E o que eu vejo é uma tendência muito grande da suplementação. Antigamente, no Brasil, a gente falava de suplemento para quem fazia atividade física. Para somente, performance, né? Gente da academia, maromba, coisas desse Para tipo. performar, para aumentar a massa muscular ou emagrecimento, né? Hoje em dia, não. A gente vê uma suplementação indicada para ganho de memória, para prevenção de uma doença de Alzheimer, né? Para bem-estar de forma geral, né? Para uma ansiedade, para o estresse, para Perfeito. o emagrecimento associado a uma ansiedade ou compulsão alimentar, os dois juntos, geralmente são os dois juntos, né? Então, a suplementação, no meu ver, e na maioria, creio eu, da área médica, da área multidisciplinar, que hoje em dia existe essa frente ainda, né, uma frente muito medicamentosa, né? Alopática, vamos dizer assim, e uma frente mais de prevenção, mais integrativa, né? Tratamento longevo, uma forma mais integrativa. Eu acho que essa forma integrativa multidisciplinar é o que vai tomar conta do mercado, principalmente pela gama de informações que a pessoa tem hoje em dia, né? A pessoa consegue buscar informação. E quando a pessoa busca informação, ela não quer um resultado a curto prazo hoje. Ela já entende que existe, né, um
uma jornada para que ela conquiste essa saúde, né? Sim, sim. E a curto prazo, às vezes, tem um benefício, né? Talvez um start medicamentoso, talvez, depende do caso, cada paciente é um paciente, está muito bem na tua rotina de atendimentos, mas um tratamento, assim como tudo, né? Quando a gente vê um médio e longo prazo, o efeito é melhor, o efeito é mais duradouro, o benefício é muito melhor, né, para o paciente. E quando a gente fala de suplementos, né, Matheus, a gente está falando de nutrientes, né? O suplemento nada mais é o nutriente ali encapsulado ou então em um líquido. E hoje em dia, com essa rotina corrida, essa rotina louca, quem tem, né, muitas vezes, o tempo adequado para conseguir fazer uma refeição com variedade nutricional, muitas pessoas não conseguem. Seja porque não possuem sabedoria para isso, ou, na maioria das vezes, realmente é o tempo, né? Sim. Então, eu também considero suplementação essencial. Afinal de contas, se eu não consigo repor aquilo que a alimentação deveria me fornecer, eu devo buscar em fontes mais facilitadas. E que bom que existe a suplementação, né? Que bom que criaram essa estratégia, essa engenharia farmacêutica para que a gente possa estar ingerindo. Então, também compartilho da mesma ideia que você. Suplemento, então, é fundamental. É isso aí? Sim, é essencial. É essencial, concordo 100%. E um ponto muito interessante é essa quebra, né, de paradigmas, que antigamente era realmente o cara da maromba, a pessoa que busca o emagrecimento. Hoje em dia as pessoas já adquiriram essa consciência, né, de que preciso suplementar para prevenir. Eu sei que agora os nutrientes também se encaixam às vezes no alívio de dor, no aumento de disposição, coisas que antigamente não existiam, né? Então, que bom que a informação cada vez mais se espalha, não é mesmo? Sim. Matheus, e no programa anterior a esse, a gente fez um podcast com uma nutri e com uma psicóloga. Inclusive, a psicóloga, ela trouxe uma informação muito bacana, né, pautada no que ela avalia no dia a dia, que ela comentou que ela observa muitas e muitas diferenças nos seus pacientes quando esses pacientes são atendidos por um sistema integrado, ou seja, passam por um médico e por um nutri, mas especialmente quando são suplementados. Só que ela levantou um questionamento interessante que às vezes a gente, por estar no meio, a gente não dá a devida importância para isso. Ela falou o seguinte, olha, os pacientes, quando estão suplementados, eles possuem sim uma melhora na questão psicológica e emocional. Mas um ponto que é muito importante sempre ser checado é a forma como eles utilizam. E muitas vezes os pacientes eles não são bem orientados a fazer a utilização dos suplementos. E a gente sabe, né, que somos farmacêuticos, que tem fórmulas que são hidrossolúveis, fórmulas que são lipossolúveis, ou seja, que muitas vezes possuem uma absorção melhor junto com a alimentação, às vezes longe da alimentação, especialmente suplementos às vezes mais ideais pela manhã e às vezes mais ideais pela noite. Eu queria ouvir de ti sobre a importância de se utilizar os suplementos da maneira adequada, ou seja, nos horários prescritos, nas horas prescritas, e se você consegue trazer algum exemplo de nutrientes que se encaixam nessa questão. Sim. Primeiro, a questão desse acompanhamento, né, nutricional, desse acompanhamento de suplementação e no acompanhamento psicológico ou psiquiátrico de um paciente. As 4 coisas foram encaixadas perfeitamente ou combinada, tende a ter um efeito ou um resultado final muito bom. Isso eu vencio na prática diariamente. Um paciente que tem uma insônia, por exemplo, eu vou chegar na questão das hidrossolúveis, Não, fica à vontade, desenvolve o raciocínio. Deixa eu só montar um raciocínio. Então, quando a gente fala sobre a multidisciplinar, né, um atendimento multidisciplinar, seja com médico, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, a gente combina essas formulações, combina o tratamento psicológico, combina até a forma de se alimentar desse paciente, às vezes para emagrecimento, ou até para uma ansiedade. Adianta um paciente tomar um suplemento para ansiedade ou até um ansiolítico e comer várias coisas durante o dia que vai aumentar o metabolismo dele, deixar ele mais ansioso? Ou então ficar exposto muitas vezes a muitas telas, né? Isso adianta. Aí não tem como, né? Então tudo é uma coisa conjunta mesmo. Um paciente que tem uma insônia, tu vai dar só uma melatonina para ele à noite e vai deixar durante o dia todo ele tendo não dá. Tu tem que preparar esse organismo para chegar lá à noite, entrar com uma melatonina no paciente, né? Tu tem que trabalhar ele, deixar mais tranquilo, com menos estresse, e aí entra a suplementação adequada, com uma cápsula adequada, com a formulação, a engenharia farmacêutica, combinada, para ter um benefício durante o dia, deixar esse paciente preparado para receber um suplemento à noite à base de melatonina ou
outra suplementação, de acordo com o nutricionista, ou a indicação farmacêutica, no caso, para ter um efeito. Não adianta chegar lá à noite, ele tá Tacar melatonina. estressado do trabalho, ele chegar à noite em casa, se alimenta às vezes mal, tarde, vai tomar gotas de melatonina. E espera adormecer profundamente e rapidamente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E a culpa não vai ser nossa. Não vai ser culpa do suplemento, não vai ser de ninguém. A culpa, na verdade, é de uma negligência, ou às vezes até de uma certa falta de conhecimento do paciente. Tem até um simbolismo que eu uso, Matheus, que eu falo o seguinte, assim, ó. Imagina que a saúde seja uma corda, certo? E agora imagina um cabo de guerra. Muitas vezes a gente suplementa um paciente. Então, a gente está lá puxando a corda para um lado. Mas muitas vezes o paciente puxa a corda para o lado contrário, né? E não adianta disso. Sim. Então, se a gente suplementa, o paciente também tem que puxar a corda para o mesmo lado. O que acontece, às vezes, é que é uma disputa. O paciente tendo hábitos inadequados, porém suplementando suplementos adequados. Então, o que acontece? Cada um puxa para um lado, né? Então, como você falou, de nada adianta a gente apostar numa suplementação se o paciente fica exposto a telas, tipo, até altas horas da noite, tem uma vida extremamente estressante, não faz minimamente o necessário, que é uma atividade física, que é uma alimentação minimamente decente, né? Então, o que você falou realmente é muito importante, né? Às vezes as pessoas querem alopatizar o suplemento, né? Sim. Falam, toma à noite que vai funcionar. Não, peraí, nosso papel é integrativo. Sim. Quem trabalha com suplementação tem que ter essa visão mais integrativa de saúde. Perfeito. Entender que o suplemento, ele é de fato uma cereja do bolo, mas como você falou, trabalhar o paciente ao longo dos períodos do dia, né? Então, muito interessante o teu raciocínio, Matheus. Complementando, adianta a gente tratar um paciente com um triptofano, né, que a gente vai falar a seguir, se ele às vezes tem uma carência de vitamina B, complexo B, que ajuda toda a modulação de estresse, de ansiedade. Um paciente com baixa vitamina B, B12 no caso, ou até a B6, ele vai ter um nível de estresse e ansiedade além do normal de um paciente que tem uma dieta balanceada, tá bem nutrido, né? Com carnes, aí tem as leguminosas, aí talvez os nutricionistas já tenham falado pelo eu acompanhei no podcast anterior, as fontes de alimentação que fornecem vitamina B. E a vitamina B é muito importante. Vai fazer uma base muito boa de um paciente com estresse, ansiedade. Até a própria modulação de estresse mesmo, né? Que vai descadear toda essa parte de estresse. E como tu falou anteriormente, a gente montar um prato hoje em dia rico em isso tudo... Nutrientes, né? É complicado. Mesmo a gente tendo a gente tem uma rotina até mais saudável, mas às vezes não tem como, né? A gente pega, o Matheus é pai, tem filho, tem a empresa, eu a mesma coisa, sou pai, meu filho tem 3 anos e meio, tem a empresa também. Então, a gente que tem boas orientações, né, Matheus, já é difícil para nós. Sim. Conseguir adquirir esses nutrientes muito importantes somente através da alimentação. Sim. Bom, eu suplemento muito, acredito que você também. Quem hoje em dia não pula um almoço? Não almoça às 3, 4 horas porque o dia foi corrido, né? Ou então restringe muito, né? Às vezes Sim. vai comer só um arroz e uma carne. Sim. Mas, pô, cadê as saladas, as verduras e os vegetais? Esse é o caminho. Então, a gente tem que ter uma base de suplementos e vitaminas bem incorporada, bem solidificada, para aproveitar melhor até a suplementação que tu vai ingerir. Não adianta tu ingerir uma suplementação boa, às vezes um valor um pouco agregado, acima, né? Um valor que tem um valor agregado bom, se tu não tem uma base para poder absorver isso. E uma coisa interessante, né, Matheus? Novamente, voltando ao exemplo da corda ali, associar suplementos com hábitos e comportamentos. Porque, por exemplo, a gente falou ali, eu vou suplementar, às vezes, pegando o exemplo do que vamos falar a seguir. Vou suplementar um triptofano. Bom, o triptofano tem toda a cadeia dele de conversão em serotonina e tal. Só que para esse triptofano ser ativado, se não existe exposição ao sol, não ativa. Sim. Então, vai suplementar um paciente, vamos supor, ele acordou às 7h30 da manhã, suplementa triptofano, ele pega o carro, desce no escritório, coitado, nem viu o sol. Então, novamente aqui, suplemento atuando de uma maneira, porém os hábitos e comportamentos do paciente completamente desajustados com aquele objetivo que nós buscamos. Tanto essa questão de não exposição ao sol, tem essa carência gigante de D3, praticamente mundial de vitamina D3, né? É. Porque como tu falou, tu acorda num apartamento, pega o elevador, né? Pega o elevador, vai no subsolo pega um Entra no carro carro e já entra no subsolo do teu prédio de trabalho. Então tu não tem vai sair só às 6 da tarde. tu não vê o sol, né? Então
uma adequação no teu estilo de vida, poder fazer uma atividade física ao ar livre de manhã cedo, agora aproveitar o verão, né? Eu próprio falei, minha meta esse ano já está em prática, é ir a pé para o trabalho. Sim. Porque eu desejo primeiro caminhar, mas também o contato com o sol. Então, assim, às vezes a gente pensa, né? Mas não tem tempo. Cara, se esforça que tu vai conseguir encaixar no meio do teu dia alguma coisa ali. Essa rotina de ir a pé para o trabalho eu já tenho há bom tempo, já que eu moro próximo, 10 minutos a pé, né? Então, isso eu tenho já essa rotina e faz bem, né? Vai passeando, vai respirando um ar puro. E eu falo, eu preferi ir na chuva do que ir de carro para o centro, né? Aqui é até próximo, mas, enfim, o trânsito no centro da cidade... estressa, sabe, né? Te deixa dentro do carro, não se põe ao sol. Já chega no trabalho já querendo, né? Matar um já. Mais ou menos assim. Então, tu ir a pé, né? Às vezes conversa com alguém, toma um café, né? Ao longo do trabalho, nesse trajeto. Eu tomo café sempre já no caminho do trabalho. Tu já conversa, já dispersa, já relaxa. Anima, né? Tem o sol, como tu falou. Isso tudo vai deixando a pessoa já no estado de humor. Vai caminhando, né? Que já vai fazendo uma atividade física também. Um estado de humor muito melhor do que tá ali no carro já, leva uma buzinada, tu se distrai, às vezes o celular no sinal, já leva uma buzinada atrás, aí tu já... Né? Fica mais nervoso. Aí não tem suplemento que dê jeito. Não tem. Então, toda essa rotina, né? Tu tentar... trazer consciência para o paciente, né? Começo de ano é ideal para isso, né? Exatamente. Não, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu quero mudar a minha vida. Como tu falou, esse ano tu quer ir a pé ao trabalho. Uma das minhas metas é ir a pé para o trabalho. Começo do ano, defina a sua meta, mude o seu estilo de vida, suplemente se for o caso, mas tente se alimentar melhor, dormir melhor, e se não conseguir de uma maneira natural, busque um suplemento adequado que vai te auxiliar nesse caminho. E um ponto interessante no podcast passado, a Nutri, ela falou assim, as pessoas estão muito acostumadas a viver a vida, ela falou assim, no 30%, no 40%. E realmente é isso. Às vezes a gente se considera saudável. Eu tô bem, tô legal. Mas quando a gente melhora de fato, a gente fala, poxa, como é que eu vivi aquela vida? Digo isso no sentido de que, às vezes você tem uma vida que é relativamente boa, mas a partir do momento que você começa a colocar suplementos, nutrientes, você percebe com certeza aumento de performance, aumento de concentração, melhora do humor, redução da ansiedade. Sim. E aí você se questiona, poxa, eu vivia antes e achava que tá bom, mas agora é que tá bom. Sim, quando a gente consegue compreender tudo isso. Outro exemplo, né? Eu tenho uma atividade física regular, eu durmo bem, mas a alimentação eu não consigo. Não tem? Eu já faço atividade física, a alimentação tá bom já, né? Então, quando tu falou, às vezes a gente não consegue se doar 100% para nós mesmos. E às vezes o teu carro, tu faz a revisão regular. Investe nele, a tua bicicleta, né? Eu pedalo, né? Então, a bicicleta, 3 meses tu botar na revisão, mas o nosso corpo a gente não dá uma atenção devida. Não dá a moral que ele precisa. Né? Eu faço 2 coisas, aqui eu vou deixar. Eu vou me alimentar bem, vou dormir bem, mas a atividade física eu vou dar um tempo por enquanto. Vou economizar aqui, né? Eu tô acordando cedo para fazer atividade física, tô me alimentando bem, dormindo, eu tô dormindo pouco, porque eu durmo tarde e acordo cedo para fazer atividade física. Tô abrindo mão do sono. Então, a gente nunca consegue fazer tudo certo. Então, eu acho que E aí, volto no ano, né? Talvez é o ano da gente, cada pessoa organizar, dormir bem, acordar cedo, fazer uma atividade física ao sol, de preferência, se alimentar bem, não adianta, aí eu volto na alimentação, né? Adianta chegar em casa ali 9h30, 10 horas, comer um prato de macarrão, comer um boi e tomar o suplemento não, vai ou medicamento para dormir, não vai dar certo, ainda mais depois dos 40, eu já tô depois dos 40, né? Pra ti é mais importante ainda. Então o metabolismo baixa um pouco, a vida fica diferente, e o nosso público, né, é acima dos 40, Sim. geralmente, né? O que já quer se cuidar mais, já enxerga esse mundo, né? Quer ter uma velhice saudável, quer ter uma velhice para cuidar dos netos, aproveitar, né, ter saúde, curtir depois ali dos seus 60 anos, ter uma atividade boa. O teu pai é um exemplo disso, Sim. tem uma vida totalmente ativa ainda. Imagina, mais de 60 anos e não parece vamos falar da idade dele, não vem ao caso, mas a gente sabe que já tem acima de 50. Não vai mais. E ele tem uma vida plena, né? Sim. Então, e com certeza, ele teve esse cuidado, talvez nos 60% também ali,
mas eles sempre tentam adequar para ter uma vida ativa, trabalhando e suplementando. Atividade física eu sei que ele faz também. Faz. É um exemplo para a gente poder seguir. E uma coisa que eu falo assim é que a conta não fecha. No seguinte sentido: se você quer tentar ter uma vida saudável, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, tem gente, eu quero ficar vendo seriado até tarde, eu quero ir pra festa, ir pra balada e ao mesmo tempo ser saudável. Não fecha. Não, você vai ter que montar a sua rotina, fazer suas escolhas para que você seja a sua prioridade. Então, alguma coisa vai ficar de fora. Então, o tripé da saúde, né, que é a atividade física, alimentação, sono, ele tem que estar em dia. E a suplementação entra muito bem. Mas tu comentou que ia falar um pouco também sobre... que a gente começou esse bate-papo nessa pergunta, né? Sobre como os suplementos eles rendem melhor quando são utilizados da maneira correta. Sim. Né? E a gente ia falar... que ia chegar lá hidrossolúvel e lipossolúvel, Realmente eu falei que ia chegar e não cheguei. Nessa questão das prioridades e levar a vida mais saudável, tem uma palavra muito simples e que ajuda bastante. Qual que é? Que é a palavra não, né? Boa. Vamos lá no churrasco com os amigos Não. até tarde todos os dias? Não. Vamos comer uma pizza todos os dias ou todos os finais de semana? Não. Prioriza a saúde. Né? Sobre as formas de ingestão, formas de... Eu puxei esse assunto, sabe por quê? Porque eu atendi uma paciente faz alguns meses, na verdade, mas ela me marcou muito, porque a queixa dela era sono, insônia, no caso, né? E ela falou pra mim assim, doutor, não tá funcionando. Daí mas como é que tá usando? E era uma fórmula com melatonina e tal. Ela assim, não, é que eu tô usando pela manhã. Aí eu falei, mas minha senhora, é pra tomar à noite antes de dormir. Então, assim, às vezes a gente acha que não existe, sim, mas se o paciente não é bem orientado, não tem um benefício, sim, não é? Coisas simples pra gente são coisas que não são simples para pacientes, para leigos, né? E não são culpa deles. A gente tem um conhecimento que as pessoas às vezes não têm. A melatonina, grande parte, a gente imagina que sabe para tomar à noite, só que às vezes passa batida. E aí talvez até uma falta de comunicação numa entrega ou numa venda, né, de suplementos, de não poder esclarecer isso para um cliente, para um paciente. Né? Porque realmente tomar melatonina de manhã não tem o menor sentido. Né? Não vai ter efeito à noite. Não vai. Então, informar o modo de usar, ter uma caixa adequada com o modo de usar, com as orientações, uma melatonina usada à noite, preferência, creio que na Flordíris tem até uma coloração já voltando para a noite, né? Uma coisa que já te... dê aquele tom, né? Já te dá um tom de usar à noite, mas sempre é bom na indicação, o terapeuta, o nutricionista, o próprio médico, orientar o paciente e escrever uma prescrição, escrever, fazer ele ler contigo, para ele gravar essa questão do uso e informar na caixa ou no rótulo, né, para esse paciente. Uma etiqueta ali. Que às vezes o paciente não usa só aquilo, ele usa uma série de suplementos ou até medicamentos e na hora bota na caixinha dele de casa, embaralha, ele já não sabe mais o que é o quê. Tá usando. Então, uma vitamina D usar à noite, exatamente, também não tem sentido. Não faz sentido. Uma vitamina D usar em meio líquido aquoso não tem o menor sentido, porque é uma vitamina lipossolúvel. Não vai absorver muito dela, né, no organismo. Então, sempre a vitamina D flor de íris é no meio totalmente oleoso, onde vai ter toda a função dela preservada, forma de absorção. Absorver melhor no organismo, né? Isso. Usar durante o dia, até pela própria exposição do sol, que favorece a vitamina regulação D. do ciclo circadiano. Isso. Usar ela durante o dia. Uma vitamina B, por exemplo, já é o contrário, é uma vitamina totalmente hidrossolúvel. Nós vamos fazer ela no meio oleoso? Não. Vai perder, né? Já vi prescrições que são. E a gente tenta falar com o prescritor para tentar corrigir essa prescrição, porque realmente não tem um benefício adequado. E vai gastar um valor que não vai ter ali 30% do que vai ser ofertado para o paciente. Muitas vezes a gente olha apenas o nutriente, né? Olha lá o rótulo bonitão, vitamina B12, vitamina D3, mas no caso é mais papel nosso mesmo, farmacêutico, né? Se atentar a como esse nutriente vai chegar no organismo. Como você falou, B12 é uma vitamina hidrossolúvel. E tem algumas pessoas que podem prescrever em meio lipossolúvel, ou seja, resultado zero. Né? Então é papel do farmacêutico, de fato, estar ali olhando, né,
pesquisando essa engenharia, tá, beleza, o nutriente é bom. Agora, como que eu entrego isso para o corpo de forma que ele possa absorver? Sim. Então, o pessoal pensa que é simples, né? Fazer um suplemento, né? Não é nada Tá aqui simples. o nosso Iriscalme, nosso Calme, né? Que a gente fala, né? Para a gente chegar nessa caixinha aqui, eu ajudei junto com o Renato a Sim. desenvolver essa Farmacêutico é formulação. um dos desenvolvedores da Não fórmula. é principalmente juntar isso, montar e entregar numa caixa. Não. Tem anos da gente Tem regulamentação, regulamentar, legislação, ver nutrição. não só os ativos, todos os ativos que a gente trabalha são tem laudos, fornecedores certificados, mas não só isso, não é só montar e botar numa cápsula. Toda a parte do recipiente A tem que ser sinergia. estudado, né? Tem vitamina, tem o aminoácido que é o triptofano. A gente não pode perder nada dessa molécula ali. Tem que fornecer um recipiente adequado, uma cápsula adequada, para não perder nenhum benefício que tem ali dentro daquela cápsula. Boa. Não adianta a gente juntar tudo e entregar. Não. É tudo feito Não no adianta estudo. pensar só no nutriente, né, Matheus? Mas sim naquilo que vai compor toda a cápsula também. Sim, um recipiente adequado para que tenha uma liberação mais prolongada possível daquele suplemento durante o dia todo. Boa. Não adianta usar um recipiente qualquer que tu vai tomar, vai dar um pico, vai dar um pico de triptofano em 1 hora, 2 horas e depois vai desaparece, né? praticamente desaparecer. Então a gente tem que fazer um recipiente que ele consiga ter uma curva linear de absorção e aquele triptofano esteja com o paciente durante um bom tempo. Mas, Matheus, já que a gente está falando do triptofano, né, a Flor de Lis, ela fala muito sobre rotinas de autocuidado, sobre como transformar hábitos em saúde. E uma coisa que a gente observa quase sempre em pacientes que possuem uma rotina desajustada é a variação do humor. Acordam deprimidos, acordam nervosos, irritados. E a Flor de Lis tem o suplemento Calm, que é esse aqui, que é a fonte de triptofano, vitamina B6, magnésio, picolinato de croma, que ele tem essa função muito interessante de auxiliar o paciente a conseguir controlar esse humor, regular esse humor e até mesmo redução da ansiedade. Queria destrinchar aqui com você um pouco mais esses nutrientes e falar inicialmente do triptofano, que já começamos a falar sobre ele aqui, e perguntar para ti um pouco sobre o triptofano, né? No caso, como você faz a indicação dele, né? Para o que o triptofano seria indicado, quais são as indicações e possíveis efeitos colaterais dele. E aí depois a gente fala um pouquinho dos outros nutrientes e tenta formular e amarrar de maneira bem óbvia a real indicação dele. Vamos lá? O triptofano é um aminoácido essencial, ou seja, a gente não produz ele. Não tem que ingerir. A gente não... existem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Ele é um essencial, onde a gente não consegue produzir pelo organismo. Então, a gente tem que suplementar, tem que digerir de alguma forma, seja alimentação ou suplementação. A alimentação tem algumas fontes, salmão, legumes, né, feijão, castanha, tem algumas fontes de triptofano, mas a suplementação hoje em dia eu achei a fonte mais fácil, segura, né? Mais simples, mais barata. Mais barata, boa. Porque para ti, às vezes, ingerir castanhas, né? E as quantidades necessárias, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito simples de comprar, tá? Então, o triptofano, ele se converte no organismo em serotonina. E a serotonina é o que a gente sempre quer, é o nosso hormônio do bem-estar, né? Do bem-estar, melhor humor, modula estresse. É o hormônio mais queridinho, né, para nossos pacientes, principalmente que tratam ansiedade. Então, a gente, quando suplementa o triptofano, que ele entra em contato com o organismo, ele tem a questão da exposição solar, que tu comentou também, seria ideal, mas eles convertem serotonina e vai dar toda a modulação de bem-estar durante o dia, né? O Calm, por si só, tem uma concentração muito boa. Na verdade, é a maior, né, Matheus? Permitida pela Anvisa. É a máxima permitida pela Anvisa. Então não tem como encontrar fonte maior de triptofano do que é encontrado no Calm. Não tem. Às vezes pode ver alguns suplementos aí pela rede, mas se tu comparar a formulação, a tabela nutricional do nosso suplemento, tu sabe que ele é uma concentração totalmente acima do comum no mercado, tá? E o triptofano, um ponto que eu gosto bastante também, observo assim, além dessa conversão, obviamente, no aminoácido essencial, como você falou, vai se converter em 5-hidroxitriptofano, depois serotonina, ou às vezes até mesmo em melatonina no período noturno.
Ele tem uma ação, né, Matheus, muito interessante que eu observo muito. Até estava falando com uma terapeuta na semana passada. Ela indica muito ele para pessoas que sofrem com fome compulsiva. Então eu observo que ele tem uma grande capacidade, a suplementação bem adequada e bem distribuída ao longo do dia, ou seja, utiliza ele 120 cápsulas, né? Então assim, a pessoa utiliza, por exemplo, 2 cápsulas pela manhã, 2 cápsulas à noite, mantém, como você falou, por conta dos recipientes, essa liberação contínua ao longo do dia, controla muito essa compulsão alimentar, ajuda bastante a reduzir essa compulsão alimentar. Além da questão do humor e do sono, do triptofano, porque como tu falou, né, ele é um aminoácido de manhã, durante o dia ele se converte em serotonina e à noite, quando não tem exposição do sol, ele se converte em melatonina. Sim. Então ele é um aminoácido que ele vai ter esse equilíbrio do nosso paciente, que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, né? Como inserir na rotina. Né? Não adianta a gente tratar um paciente com ansiedade, com insônia só à noite. Se não preparar ele ao longo do dia, né? A gente tem que preparar ele durante o dia, seja 2 cápsulas após o almoço e geralmente é 2 à tarde, então eu indico ele, para preparar esse paciente no controle de humor dele, que é a tríplice, né, que faz o triptofano. Humor, sono e apetite, como tu falou. Que aí os estudos mostram hoje que ele trata muito a compulsão alimentar. A compulsão alimentar ele é sensacional. Muito vinculado à ansiedade. Olha, na rotina que eu atendo também os pacientes, 90% dos pacientes com compulsão alimentar, obesos, tu vai conversar com ele e vai ver o que ele precisa na formulação ou no própria rotina dele alimentar. Ele fala e ele desabafa e não para, a perna não para. Fica batendo, tremendo, né? Então, será que é um controle de apetite que precisa desse paciente? Será que é? Será que não é uma ansiedade que tem que tratar primeiro? Né? Ou em conjunto? E aí o triptofano oferece isso. O triptofano tem que estar presente em praticamente todas as suplementações, porque ele faz essa modulação. Como eu falei, sono, apetite e humor. O ciclo circadiano do corpo, né? Bom, regulado por dia e noite. Por isso que eu considero o triptofano, além de ser literalmente um aminoácido essencial, mas é por isso que eu considero ele essencial como algo a ser utilizado durante todo o ano. Porque tu utiliza ele, como a gente falou assim, coloca o triptofano pela manhã, presente no calmo, coloca ele pela manhã, coloca à noite, tu tá instruindo o corpo, auxiliando o corpo a regular esse ciclo circadiano. Pela manhã converte serotonina, à noite converte melatonina, consequentemente dorme melhor, acorda com maiores níveis com os níveis regulados de grelina e leptina, diminui a fome, regula a saciedade, diminui a ansiedade, né? Então, olha só como através desses nutrientes, né, especialmente o triptofano que estamos falando aqui, o quanto ele é importante, né? Para mim, ele é literalmente essencial. Já vai tratando a pessoa ao longo do dia. Para a noite, a gente, se é o caso de uma insônia, nós introduzimos uma melatonina. Aí sim, exatamente. Vou tratar uma insônia, como você falou. Aí beleza, joga a melatonina à noite também. Sim, aí vai ter um efeito muito melhor, praticamente um efeito que tem que ter, de auxiliar nesse sono do paciente. E aí, melhorando o sono dele, acorda melhor. Regula a fome, diminui a ansiedade, melhora a concentração. Sim, vai ter todo o benefício do paciente ao longo do dia, até para usar as suplementações e ter mais... Quando o paciente começa a usar triptofano, começa a ficar mais calmo, começa a usar melatonina adequada à noite, acorda melhor, isso a gente vê ali em uma semana, alguns dias, ele vai começar a ter uma rotina tão boa, que ele vai ver, realmente, eu precisava tratar meu corpo desde de manhã, de tarde, para ter um sono melhor. Né? E uma coisa importante, né, Matheus? Então, assim, eu até coloquei aqui, né, as indicações e efeitos colaterais. As indicações mais óbvias do triptofano, falando, né? Então, reduz a compulsão alimentar, melhora a saciedade alimentar, diminui a ansiedade, melhora o humor, melhora a qualidade do sono. Então, assim, ele é muito interessante. Mas uma coisa que eu me atento aqui, porque a gente é farmacêutico, né? Então a gente se esforça para chegar nessas formulações, é que, novamente, às vezes a gente passa em farmácia e eu vejo lá grandão, triptofano no rótulo. Que legal. Penso, legal, né? 500mg de triptofano e tal. Aí olha a fórmula, só triptofano. Aí eu falo assim, poxa, mas não faz muito sentido, porque dentro desse metabolismo do triptofano, pegando lá, para o triptofano ser convertido em serotonina, ele passa por uma enzima chamada triptofano hidroxilase. E essa enzima, por sua vez, necessita demais de vitamina B6 e magnésio.
Sim. Então, quando a gente fala em engenharia farmacêutica, é isso, né, Matheus? Sim. É colocar, eu quero que o triptofano seja absorvido. Beleza, show. Muito bom. Agora, como que eu vou fazer? O que mais eu tenho que colocar ali, né? Para que esse triptofano seja convertido de fato em serotonina. E aí o Calma, ele vai ter a vitamina B6 e também o magnésio bisglicinato. Isso. Outra fonte importante de magnésio, né? Sim. A gente vê tanto magnésio aí vagabundo na rua e tu pega um bisglicinato, que é uma fonte top, né? O magnésio, na verdade, ele está presente, né, em mais de 70% de reações químicas no organismo. Então, fontes de magnésio existem, mas do que a gente precisa de Que magnésio vá no absorver, corpo, né? e na formulação é o caso, é difícil a gente conseguir. Então, uma suplementação adequada do magnésio bom, com teor bom de magnésio. Bom teor, uma boa fonte, um mineral quelado, né? Só para vocês entenderem, existem magnésios no mercado com desde 3 a 5% até 60% teor de magnésio. Então, a gente trabalha com magnésio com teor muito bom. Associado a um excelente aminoácido, né? Isso. Então, o magnésio ajuda na absorção do triptofano, como tu falou. Já tem também um metabolismo no estresse, também estudos que vinculam a ele. A vitamina B6 por si só também já tem estudos no estresse e também na absorção do triptofano. E o cromo, então picolinato de cromo que ainda, tem na né? formulação dele, tem um efeito muito bom na compulsão alimentar. Que o que a gente falou, que a maioria dos pacientes com ansiedade já são acima do peso por essa descarga na comida. Geralmente eles descarregam a ansiedade deles. E tu vê, né? A gente tá colocando aqui o papel do Calme para auxiliar a regular a ansiedade, diminuir a fome compulsiva. E existem suplementos no mercado que são somente picolinato de cromo. E eles vendem com a indicação de reduzir aumentar a saciedade e reduzir a fome, né? Sim. E o picolinato a gente praticamente nem falou dele e tá dentro da fórmula, Sim. né? Como eu falei... E o picolinato de cromo também é muito bom para quem tem resistência à insulina, né? Também tem indicação. Mas pelo que a gente acompanha, os nossos pacientes, né, vamos dizer assim, geralmente estão acima do peso. Não, porque tu vai pegar, né, Matheus? Mau humor, ansiedade, vai refletir aumento de peso e estresse. Então, essa formulação, ela combina isso tudo. Ela trata dessa parte, como a gente falou desde o começo, né, no primeiro bate-papo desse bate-papo, ele vai auxiliar esse paciente que vai ter um transtorno de ansiedade e estresse, que lá vai descarregar em alguma coisa. Sim. Seja num vício, às vezes num cigarro, seja numa excesso comida. de cafeína, comida, cigarro, né, como falou. Hoje em dia, como a oferta de comida é muito grande, é muito fácil hoje em dia tu encher uma geladeira, muito fácil, né? Acessar. Tem mercado em qualquer lugar. O mais fácil é a gente descontar na comida, né? Tô estressado, vou sentar aqui, vou descarregar nisso aqui. E aí tu olha a loucura, né, que a gente tá falando. É literalmente esse ciclo vicioso. Eu preciso de triptofano. Onde que eu encontro? Na alimentação. Mas tô estressado. Como mal. Se eu como mal, não reponho triptofano. Sim. E aí vai girando. Ou seja, tem que chegar uma hora, tem que bastar. Né? Falar, não, eu preciso mudar. Mas consigo mudar sozinho? Normalmente não. E aí entra a suplementação, para começar a repor e aí para o paciente ir se ajustando, né? Sim. Então, muitas pessoas perguntam, o suplemento ele é essencial? Olha, eu acho ele essencial, porque para tu sair de uma crise, de uma rotina desajustada e conseguir se ajustar, precisa de ajuda. Sim. Vai ter que buscar um psicólogo, vai ter que buscar um bom suplemento, por conta desse ciclo vicioso, né? Sim. Mas eu durmo mal, eu queria dormir bem. Não é fácil, então tem que começar com mudança de hábito e introdução à suplementação. E aí tocou num assunto também muito importante, Renato, que é a questão dos anos errados que a gente está... não coloquei bem a minha frase. Mas um paciente faz errado por longos anos, ele se alimenta mal, dorme mal, não faz atividade física, e ele quer começar a fazer tudo isso certo. Ótimo. Maravilha. Mas dê um tempo para esse processo. Não vai ser de uma hora para outra que ele vai ter o benefício. Ele levou anos para ficar doente, né? Ele não vai parar de comer o que ele come em uma semana, 2 semanas. Não. Ele vai comer menos, vai começar uma reeducação. Uma reeducação alimentar, vai começar a fazer uma atividade física, vai perder um peso, vai se sentir melhor para fazer atividade física. Uma coisa é tu correr com 90 quilos. Exatamente. Uma coisa é tu correr com 85, uma coisa é tu correr com 80, com 75. Tu vai ter cada vez uma rotina
tão boa de exercício, ou de autocuidado, ou de alimentação, que tu vai ver esse benefício a médio prazo, que tu não vai mais querer perder esse benefício. Não, cara, isso é uma coisa que eu sempre falo. Depois que tu experimenta o que é viver bem, tu não volta para aquele padrão antigo. Sim. Como tu falou, pô, antes eu suava para subir degraus. Quando tu começa a subir a escada sem suar, tu fala, poxa, que bom, né? Como é que antes eu vivia? Sim. E agora tu experimenta a vida nova, cara, não volta mais atrás. Eu não quero mais essa vida para mim. Não eu quero uma mais vida aquela vida boa, com uma qualidade de vida boa, que eu consiga fazer exercício, até uma... a gente tem ciclos da vida, né, Renato? Teve uma época que eu acho que foi assim que eu vim para Criciúma na faculdade, quando eu me formei e vim para cá, que, né, comecei a trabalhar, e aí a gente quer trabalhar, a gente quer render para o pai, né? Isso. O pai gastou tanto pai para a gente na tanto, tem faculdade, que devolver. eu quero render, eu quero trabalhar. E aí eu tinha 73 quilos, acho que eu fui para 80 e poucos, e foi uma loucura, assim, de rotina de trabalho. E uma vez eu fui, né, e não é nada demais, né, 80 e poucos quilos, assim, sempre tive uma massa até boa muscular. Um dia eu fui amarrar um tênis, eu, assim, senti um ofegante, assim, e tem coisa errada. Mudei, né, assim, foi o meu gatilho bom, assim, né, para voltar a uma rotina boa. Então, eu acho que as pessoas têm vários alertas. Vários momentos. Quando falou subir uma escada e sentir ofegante, começar a suar do nada. No ambiente, e brincar com o filho e não conseguir. Vários sinais vão te marcando. Vai de ti, né? Ter esse start. E aí o começo é bom para isso, como a gente falou. Exatamente. E começar uma rotina boa, suplementar com as coisas boas no mercado. Não comprar tudo que vê por aí também. Porque, exercer ou não, como tu falou, né? Não comprar qualquer suplemento. Sim. A gente viu isso, tem várias manchetes hoje em jornais que falam sobre pirataria farmacêutica, né? Pirataria em suplementação, né? Desde a creatina, que foi muito batido recentemente, agora, né? como os suplementos que são feitos em fundo de praticamente quintal, em galpões, né? Em garagens. Mas né? mais que isso, Matheus, assim, por mais que às vezes seja uma boa indústria, vamos supor, é se ater para essa ideia de engenharia farmacêutica que a gente fala, né? Porque às vezes a mídia é lá o que convence muito. Aí tu vai lá, tô precisando de triptofano, tu fala para você mesmo. Aí vai lá e olha o rótulo, triptofano. Opa, é esse. Aí tu vai olhar ingredientes, triptofano. Mas, gente, a gente tá falando justamente aqui que não basta ter o nutriente único e exclusivamente. Se não tiver por trás dessa dança, essa engenharia, ele não vai ser bem absorvido, né, Matheus? Que é o que nós estamos falando aqui. Não vai ter um benefício que a gente espera dele. Mas maravilha, vamos lá que temos ainda conversa, o nosso horário está avançando. Então, calme aí tudo isso que nós falamos, né? Ele vai ser fonte de triptofano, magnésio bisglicinato, picolinato de cromo, vitamina B6, vai ter essa indicação para regular a ansiedade, reduzir a fome, regular o humor também. Mas quando a gente fala também em rotina, né, Matheus, que nós estamos falando aqui tanto de alimentação, existe também um nutriente que em quase todo mundo ele vai estar em níveis não considerados ideais, que é a vitamina B12, que a gente sabe o quanto é difícil. Eu desafio você, se você está aí do outro lado, vai lá e faz um exame de B12 em você, olha, é bem provável que vai estar em níveis não ideais. Sim. Por ser difícil, né, de adquirir esse nutriente pela alimentação, outro exemplo aqui é a suplementação que se encaixa também muito bem, certo? Sim. E para que mais ou menos a B12? Eu sei que vai abrir um almanaque aqui, porque a B12 se encaixa para tudo, né? Mas tem alguma indicação que tu percebe assim, poxa, aquele paciente que vinha, eu entrei em uma suplementação com B12 e para aquilo ele melhorou. Então, para onde costuma observar assim que a vitamina B12 traz realmente um benefício bom? O que eu acompanho mais na minha prática clínica, vamos dizer assim, de acompanhamento de pacientes, é o cansaço muscular. Cara, isso principalmente membros inferiores, né? Cansaço, pernas cansadas. Chega ao final do dia com as pernas exaustas, né? Totalmente, a perna pesada que eles falam, né? Minha perna tá pesando, parece que 100 quilos. E pelo que eu acompanho as prescrições médicas, exames, como tu falou, é muito, assim como a vitamina D foi alguns anos atrás, a vitamina B, agora o complexo B, tá caminhando no mesmo sentido. Parece que a vitamina D3, as pessoas realmente tomaram consciência, né? De que é importante suplementar. E eu acho, como tu falou, o próximo nutriente as pessoas tomarem consciência vai ser a B12. Já estão tomando, na verdade. Pelo que eu percebo, já estão tomando. Elas, além de ter os exames,
elas procuram fonte de vitamina B, seja em suplementação ou alimentação. Mas na alimentação, qual é a maior fonte de vitamina de complexo B? Carne vermelha, Carne geralmente. vermelha. E aí tu vai comer muita carne vermelha para te trazer alguns malefícios, vamos dizer assim, porque para te ter uma concentração boa de vitamina B, o complexo B, tem que ter uma ingestão bem alta de carne bem vermelha. alta, né? A própria creatina que eu comentei também. Sim. Creatina na carne vermelha, olha. Tem que comer muitos quilos pelo dia. Tem que comer alguns bifes para te ter aqueles 3 gramas diários de creatina. Então, não vale a pena tu buscar fontes de vitamina B mais baratas na alimentação. Não vale a pena, não. Uma alimentação saudável sempre vale a pena, sempre né? é bom. Me desculpa o comentário. Mas fica tão caro e tão difícil de bater, né? Porque ela vai te trazer uma alimentação, vai te trazer também ali a gordura, os açúcares, né? Os carboidratos na alimentação. Tu combinar isso num suplemento, não estou falando que para deixar de se alimentar. Não, pelo contrário, é para se alimentar bem, né? Mas a suplementação, pelo nome já diz, é um suplemento à tua rotina alimentar. Quando tu não consegue ingerir adequadamente esses nutrientes, os exames vão te dizer, e como o Renan falou, eu também faço o desafio pro pessoal fazer a Porque eu vitamina falo B. por mim, Matheus, eu me alimento bem. Ao meio-dia, à tarde, à noite, café da manhã, e sem suplementar a minha B12, ela dá sempre baixa. Eu sou uma pessoa que precisa estar o tempo todo suplementando, suplemento Energy, porque a minha B12 está baixa. Com o Energy ela sobe. Mas se eu fico apenas à mercê da alimentação, ela está sempre baixa. Sim. O Energy, que tu comentou agora, ele tem a vitamina B12, tem algumas outras vitaminas do complexo B, que também vão auxiliar nessa questão do metabolismo, né? Melhora de disposição. Pelo que a gente tenha, os depoimentos do Energy são muito favoráveis na questão de disposição, do trabalho, né? E aí tu trabalha mais, rende mais, tu tá mais feliz, tu vê um resultado do teu trabalho, chega em casa já mais cansado no bom sentido, sim, porque tu trabalhou bem o dia todo, conseguiu performar, e aí tu rendeu bem no teu trabalho, né? Tu tomou de manhã, aí a questão do tomar, né? Não vai me tomar uma vitamina... que tem essa capacidade de aumentar a energia, aumentar o metabolismo à noite, né? À noite, senão vai dar problema não no tome sono, melatonina pela manhã e não tome o Energy à noite. Né? Então, um Energy tomado sempre de manhã vai te dar todo esse benefício de disposição, essa questão de cansaço nas pernas pelo complexo B, principalmente a B12, a melhora é rápida. É o pessoal rápida. Comenta que em dias tomando já sente um benefício muito grande. E aqui, novamente, a gente retorna para o início, né? Onde nós falamos sobre, por exemplo, a vitamina D3, ela é lipossolúvel, ou seja, você tem que ir tomando ela para ela ir acumulando. Sim. Já a B12, ela tem uma absorção rápida por ser justamente hidrossolúvel. É tomar e absorver. Sim. Então, por isso que, como você falou, às vezes o paciente chega com cansaço nas pernas, falta de disposição, introduz o Energy porque ele tem as vitaminas do complexo B, também vai ter vitamina C, vitamina A e outras vitaminas e minerais. A pessoa ela sente bem rapidamente, porque são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, absorvem muito rápido, né? Sim. E a questão eu volto na questão da formulação e engenharia de medicamentos, vamos dizer assim, né? Que seria, no caso, suplemento. Quando a gente formulou o Energy e toda a forma de produzir ele, que eu ajudei com o Renan a desenvolver isso, teve um caso de um colega nosso também de Goiás, que queria fazer, eu vou fazer igual, porque foi tão bom esse suplemento, mas eu tenho uma farmácia aqui também de manipulação em Goiás, eu vou fazer igual. Pegou a fórmula. Vou vender isso aí, porque está sendo muito bom, eu vou fazer e vou vender. Ele falou que tomou e não fez efeito. Não fez efeito. Né? Ele falou pra gente, até no curso que a gente participou. Falou pessoalmente para nós. Foi um depoimento dele, ele se entregando, né? Que tentou copiar a fórmula. Foi bem engraçado como ele colocou a situação. E ele falou, não sei o que vocês fizeram, porque a absorção dele é tão boa que eu não consegui fazer ele totalmente como está no rótulo, numa cápsula, tivesse o efeito dele. Então, a forma de fazer, a forma de combinar as vitaminas, a forma de literalmente montar esse produto influencia muito no resultado final dele. Com certeza. Né? E isso influencia diretamente, né, Matheus? Eu falo assim, o suplemento, ele é quase como se fosse um braço do terapeuta, do médico.
Porque de nada adianta tu fazer uma boa anamnese, um bom diagnóstico, uma boa consulta, mas se tu não entregar na mão dos pacientes suplementos adequados. Sim, porque o médico não vai estar na casa do paciente. Então, se ele não tiver lá um suplemento adequado que vai trazer o benefício que o terapeuta, que esse médico, que esse nutricionista espera que tenha, o paciente fala mal do médico. Porque não teve o resultado que gostaria. Sim. E aí o médico quer ter confiança, ou o próprio nutricionista, no que ele está prescrevendo, onde está comprando, a qualidade do laboratório, a qualidade da empresa que tem a marca, né, que bota o nome ali, né? Bota o nome, tá dá botando cara. o teu nome, a tua cara nesse produto. Que dá uma confiança de marcas talvez novas, não tirando o mérito de uma marca nova, mas a gente tem já uns anos de prática nesses produtos, não só nesses produtos, mas outros também, e a gente tem um certo cuidado a mais porque a gente está aqui se expondo. Não, as pessoas conhecem a gente. Estou falando, eu faço, tu faz. Uso, eu tomo, eu faço. Né? Então a gente não está, como eu falei, eu me formei em 2002, né? Estou nesse mercado já... Poxa, faz 23 anos. Há alguns anos. Não parece, mas estou nesse mercado há alguns anos. A gente não está aqui para brincar mais. Né? A gente está aqui fazendo um trabalho sério, um trabalho que tem uma confiança muito boa dos prescritores, tanto os médicos como os terapeutas, Flor de Íris. E a gente está entregando um produto de qualidade para o teu benefício, para o benefício do teu paciente, para ter um resultado final de tratamento totalmente perfeito. Perfeito. Maravilha, Matheus. Bom, chegamos então ao final do nosso bate-papo aqui do nosso podcast Flor de Íris. Já chegamos, a gente tem esse intervalo de tempo aqui, mas foi muito bom. Espero que quem esteja aí do outro lado também tenha gostado. Se chegou até nós, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, se gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo, pede mais, deixa suas dúvidas. Matheus, muito obrigado por participar do nosso programa, do nosso podcast aqui. Passo para você novamente a palavra para que você possa se despedir dos amigos que estão nos assistindo. Obrigado, Renan, pelo convite. Obrigado ao pessoal que está assistindo, que vai assistir. Sempre um prazer estar aqui, disposto a tirar dúvidas, a esclarecer sobre os produtos. É sempre um prazer. Espero que tenham aproveitado, espero que nós tenhamos esclarecido algumas dúvidas. E estamos pela próxima oportunidade. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. E antes de finalizar, vou entregar para o Matheus aqui um presente. Uma bag de praia Flor de Íris, com uma surpresa dentro. Opa! Que eu tenho certeza que ele vai aproveitar também. Obrigado, Renan. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até o nosso próximo podcast.